Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, já estávamos, senhor presidente, às voltas nesta casa, com a apreciação e a resistência a esse pacote de maldades que vem do governador Pezão. Já estávamos quando o presidente da República reuniu em Brasília o chamado Conselhão. E aí, um publicitário conhecido, chamado Nizam Anais, protagonizou uma participação que não teve o acompanhamento nem o patrocínio dos meios de comunicação, mas uma participação muito curiosa. Ele disse ao presidente da República: senhor presidente, aproveite os seus baixos índices de aprovação na sociedade para adotar todas as medidas impopulares. Eu pensei, será que o conselheiro do governador Pezão foi o publicitário Nizam Anais? Porque o que vem de Brasília, ou o que sinaliza vir, é não só contrário aos interesses nacionais, aos interesses do povo brasileiro. O que está vindo de Brasília é algo inominável, porque afronta qualquer perspectiva de afirmação de patamares elementares de soberania. Primeiro, a questão do pré-sal, a mudança do marco regulatório que decorreu de uma iniciativa do senador tucano José Serra, para que a Petrobras deixasse de ser operadora única do petróleo por ela encontrado na camada do pré-sal, voltar ao regime de concessão. Depois, a emenda constitucional, que agora tem o número 55, que tem o objetivo de limitar os gastos públicos, com o objetivo de regularização fiscal e tributária. Não. O objetivo consiste em ter superávit primário para o pagamento da dívida pública. Aliás, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social devolveu ou entregou ao Tesouro 100 bilhões de reais exatamente para pagamento de juros da dívida pública. Esses 100 bilhões seriam suficientes para resolver a crise de todos os estados brasileiros. Não, mas esses 100 bilhões vão ser utilizados para amortizar juros da dívida pública. Aliás, juros extorsivos, que todos sabem que a taxa de juros no Brasil é uma das maiores, talvez a maior do mundo. E ainda a ameaça de reforma da Previdência para suprimir direitos dos aposentados e também a reforma trabalhista para que o acordado prevaleça sobre o legislado, para que categorias fragilizadas façam acordos abrindo mão de direitos, sem contar a terceirização na atividade fim. Quer dizer, é o aprofundamento mais completo, primeiro do chamado Estado mínimo, e ao mesmo tempo agressão aos direitos sociais. E aqui no Rio de Janeiro, o governador Pezão transferiu para a Assembleia Legislativa
Algo que não foi percebido, talvez pela maioria dos parlamentares. O governador ainda tenta jogar a opinião pública contra esta casa. Não contava o governador quando ele diz: estou em tratativas com o governo federal, mas dependo da aprovação das mensagens que encaminhei à Assembleia Legislativa. Mensagens que tentam aniquilar direitos sociais importantes e ainda causar graves prejuízos aos servidores públicos. Graves prejuízos, acabando com direitos conquistados. Não contava Sua Excelência o governador, primeiro, com a reação dos servidores públicos. Não contava a mobilização cada vez crescente. Servidores públicos que, em raríssimas oportunidades, promoveu movimentos unitários. E mesmo nos movimentos anteriores, sem o impacto do movimento atual. E por quê? Porque o servidor público já percebeu que o modelo de Estado mínimo, transferir responsabilidades públicas para a iniciativa privada, leva o Estado à falência e elimina direitos dos servidores públicos, que passam a ser descartáveis. Imaginar, por exemplo, e aí nós poderíamos citar inúmeras áreas da administração pública, falar do que vem acontecendo com o Proderj, o que vem acontecendo com os órgãos de prestação de serviços sociais, FIA, Fundação Leão 13, tudo sendo extinto, porque não há concurso, não completam os quadros, o pessoal vai envelhecendo, se aposentando. Mas na saúde, deputado Jânio Mendes, deputado Eliomar Coelho e senhor presidente, onde estão os servidores da saúde concursados, estatutários, que trabalhavam no Hospital Pedro II, no Hospital Rocha Farias, no Hospital Albert Schweitzer, no IASERJ Central, Madureira, Penha, Gávea? Onde estão esses servidores? No Adão Pereira Nunes? Onde eles estão? Os hospitais estaduais, situados no Rio de Janeiro, foram transferidos para a gestão municipal. E a prefeitura entregou para organizações sociais. E os servidores? O IASERJ, os servidores estão hoje no IASERJ Maracanã, que não tem sequer a dimensão que tinha o IASERJ Central. E o Estado persegue esses servidores, colocando-os no chamado carreirão, sem plano de carreiras e salários. E aí, vem agora as soluções que estamos enfrentando hoje. Soluções do governo, que não são soluções para o Estado. Acabar com o aluguel social. É preciso dizer que mesmo com o decreto legislativo aprovado nesta casa, anulando o decreto do governador, isto ainda não elimina o risco de não pagamento do aluguel social, que o Poder Executivo vai argumentar que não tem recurso, atrasa, não paga, quer, inclusive, se apropriar de vários fundos. O documento que nos foi encaminhado pela Defensoria Pública deixa claro, evidencia, tratar-se a iniciativa do governo de descumprimento da lei, portanto, crime de responsabilidade. Vou procurar ter uma interlocução com a Defensoria Pública para pelo menos levar essa sugestão de encaminhar a esta casa uma representação contra o governador,
pela prática de crime de responsabilidade. Aliás, o mesmo deve ser feito pelo Ministério Público, já que outras iniciativas por crime de responsabilidade já foram encaminhadas, mas que pelo menos as instituições, Defensoria Pública, que defende os desvalidos, e o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que encaminha uma representação a esta casa por reiteradas práticas de crime de responsabilidade. E vem, para concluir, nobre para concluir, senhor presidente, as duas mensagens tratando de reajuste de servidor, 70% da variação. Ora, o governo sabe que tem que corrigir, por força do que diz a Constituição, o salário dos servidores, no mínimo com a variação inflacionária, e ele quer limitar isso. E quer se apropriar de outros fundos. Portanto, senhor presidente, já sabemos que essas matérias são flagrantemente inconstitucionais. Flagrantemente. Precisamos, portanto, nesta casa, já que é dever, entre aspas, que poderia tudo ser restituído, tudo aquilo que é inconstitucional, tudo aquilo que envolve direitos dos servidores públicos, tudo poderia ter sido restituído e debateríamos matérias remanescentes. Mas precisamos, acima de tudo, preservar a serenidade nos debates, compreendendo, e digo, senhor presidente, que com a mobilização dos servidores públicos, os votos de cada um deve assumir a responsabilidade do seu voto. Os servidores públicos vão tomar conhecimento do voto de cada um. Quem votou de acordo com os direitos dos servidores públicos ou quem votou com a perversidade do governo. Os servidores públicos vão tomar conhecimento e cada um assume a responsabilidade pelo seu voto. A unanimidade conquistada, e concluo, a unanimidade conquistada para anular o decreto do governador em relação ao aluguel social, vamos torcer para que esta unanimidade também seja alcançada para proteger o Estado do Rio de Janeiro, para proteger os direitos do servidor. E aí sim, para debater as verdadeiras causas dessa crise financeira, para que possamos encontrar a solução. E uma das iniciativas é a CPI, para investigar a questão dos incentivos fiscais, ou dos favores fiscais, ou da sonegação. E aí nós vamos ter a base sólida de informações para que possamos encontrar saídas para a crise, inclusive para o Rio Previdência. Acabar com as terceirizações, servidor público prestando serviço público e descontando para o Rio Previdência. Muito obrigado.